Rotep Família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Deixa o like, desde já, que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novas inscritos nesse canal, somos um pouco mais de 1.676 pessoas inscritas e inscritos nesse canal. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo, e também para debater sobre política, até porque nós somos seres políticos. Nós, enquanto seres humanos, sempre fomos, somos e seremos seres políticos. E quando eu falo de política aqui, seres políticos, estou falando de política de uma forma geral, não só política partidária, porque tudo é política, né? Você está na sua casa, você faz política, você está entre familiares, você faz política, você está no futebol jogando uma pelada com os amigos, você está fazendo política, você está no seu trabalho, você está fazendo política, seja o seu trabalho qualquer que seja ele. Então, política, ela está na nossa vida. A partir do momento que a gente nasce, nós fazemos política. Quando um bebê chora, ele está fazendo política, porque ele quer alguma coisa. Isso é fazer política. Ele quer mamar, ele quer comer, ele está com fome, ou ele se sujou, enfim. Então ele precisa estar incomodado com alguma coisa. Isso é política. E quando a gente está incomodado com alguma coisa, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente reivindica alguma coisa, nós estamos fazendo política. É óbvio. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque muitas das vezes, os seres humanos, ainda mais aqueles que no nível superior, né? Muitas das vezes eles acham que política se resume só à esquerda, direita, enfim, os partidos políticos e tal, né? Não, querido, não se resume a polos antagônicos ideológicos. Não, política é tudo. Vocês acabaram de ver ontem, né? Aliás, anteontem, a mídia burguesa, representada particularmente na Rede Globo de televisão, porque a mídia burguesa é um espectro, né? Como eu estava falando ontem com a minha companheira, quando eu falo de mídia burguesa aqui, galera, não estou me referindo especificamente à Rede Globo de televisão, não. Estou me referindo a todo o espectro da mídia burguesa. Mídia burguesa você tem CNN, você tem a BBC de Londres, você tem a RAI, você tem a Reuters, por exemplo, né? Você tem a AFP, você tem a ABC, a Fox, ou a SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, você tem a Record aqui no Brasil. Então você tem jornais impressos, você tem canais no YouTube, por exemplo, que fazem parte da mídia burguesa, né? Você tem canais de televisão que passam filmes, passam séries, etc. São da mídia burguesa, rádio, estações de rádio, que fazem parte da mídia burguesa. Então a mídia burguesa é um grande conglomerado. Você tem sites, portais de notícias que fazem parte da mídia burguesa. E aí, ontem, a mídia burguesa, a mídia putrefata burguesa, achei interessante que teve um youtuber de um portal, de um canal famoso aqui, que falou a mesma coisa que eu costumo dizer, né? Que eu me refiro à mídia burguesa como mídia putrefata burguesa. E aí, esta mídia burguesa, ela fez um PowerPoint ridículo, tentando colocar pessoas do campo progressista, particularmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pessoas ligadas a ele, junto com esse Vorcaro. Vamos por partes aqui, porque nós somos como Wolverine. Eu sou nerd, né? Como vocês estão vendo aqui na minha cabeça. Não é de hoje que a Rede Globo de televisão, que foi construída com o dinheiro da Time Life, a Time Life era uma mídia burguesa dos Estados Unidos, continua sendo, né? Depois virou a All Time Warner, depois foi absorvida pela Warner, que também é uma mídia burguesa, a Warner Brothers. Essa empresa sempre pregou em prol dos interesses das grandes empresas, das grandes famílias poderosas desse país. As grandes famílias poderosas desse país são todas brancas. Desde já, é preciso sempre fazer o recorte racial. Por quê? Porque ela vem de uma família branca, que são os Marinho. Os Marinho, eles ganharam muito dinheiro com a instalação aqui no Brasil de uma ditadura militar que durou 21 anos, uma ditadura militar que tinha por interesses preservar o conforto econômico, político das grandes famílias brasileiras que têm dinheiro. São as oligarquias, estão ligadas a setores conservadores reacionários da Igreja Católica, por exemplo, que apoiou a ditadura militar durante 21 anos, apoiou, embora nos setores mais populares da Igreja houve perseguições por parte da ditadura, sim, houve. Inclusive tem um filme chamado Batismo de Sangue, que vocês podem assistir, é um filmaço, pesado, mas é um bom filme, que fala da realidade da perseguição da ditadura a padres do baixo clero, por exemplo. Mas a cúpula da Igreja Católica apoiou totalmente a ditadura militar, que logicamente tinha interesses em manter o conservadorismo religioso no Brasil. Não por acaso o Brasil continua sendo um país católico, agora em grande parte protestante, e essa grande parte protestante também se beneficiou e muito da ditadura militar. Não por acaso o genocida está muito ligado a setores protestantes aqui, não é novidade para ninguém. O que acontece é que ela sempre fez isso. No pós-ditadura, entre aspas, porque a ditadura só acabou para brancos, não acabou para pretos, como já falamos anteriormente aqui, no pós-ditadura emergiu a figura do Leonel de Moura Brizola. Leonel de Moura Brizola é um político, um homem branco, muito ligado ao Getúlio Vargas, muito ligado
ao Jango, né, o João Goulart. É um cara progressista, sempre foi, um cara muito adepto do investimento em educação, sempre foi, fundou o PDT, Partido Democrático Trabalhista, que durante um longo período de tempo dividiu ali espaço da esquerda com o Partido dos Trabalhadores, fundado por Luiz Inácio Lula da Silva. Eles tinham suas diferenças, logicamente, mas os dois são progressistas e são ligados, logicamente, à esquerda eurocêntrica. Não é novidade para ninguém isso. O que acontece é que, mesmo sendo ligado à esquerda eurocêntrica, mesmo sendo um cara branco, esse cara, ele incomodou profundamente setores conservadores ricos daqui do Rio de Janeiro, particularmente quando ele investiu em saúde, educação, saneamento básico, transporte público, fez ali o sambódromo. Esse cara foi governador, fez muitas escolas, os famosos brizolões, os CIEPs, me impediu muitas das vezes a polícia de subir morros e favelas, logicamente porque a polícia quando sobe morros e favelas sobe para criminalizar a comunidade preta, majoritariamente que está na favela, no morro é a comunidade preta. Então ele fez isso. Significa dizer que ele tentou mitigar o tráfico de drogas que cresceu na ditadura militar. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque esse cara, por conta disso, ele mexeu no vespeiro porque o tráfico de drogas, ele alimenta muito a máquina pública, alimenta muito a política, enquanto que os negros estão se matando nas guerras de facções, enquanto que os negros estão consumindo drogas e se matando, porque quem controla a produção, a distribuição de drogas são pessoas brancas, ricas, estrategicamente para matar a comunidade preta que está no morro e nas favelas. Esses caras continuam ganhando dinheiro, continuam ricos, continuam saudáveis, continuam mandando seus filhos para estudar no exterior, com o dinheiro que arrecadam nas bocas de fumo, favelas Brasil afora. Lógico, e essas bocas de fumo, elas funcionam graças e muitas das vezes ao consumo de pessoas negras. Logicamente, muitas das vezes ao consumo de pessoas brancas também, porque os playboys vão consumir em grandes quantidades a droga que é vendida nas favelas, nas comunidades. Então, a maior parte do tempo, quem mantém de pé o tráfico de drogas é exatamente o playboy branco, que é filho dessa classe média alta branca, que controla o tráfico de drogas, mas quem recebe os piores impactos desse tráfico de drogas e de armas que acontece nas favelas são os pretos. É óbvio. O que acontece é que, com esse tipo de política, começamos o vídeo falando de política, o Leonel Brizola incomodou setores conservadores, reacionários, racistas da imprensa, da política, da sociedade. A Rede Globo de televisão, nos anos 80, ela desferiu uma série de ataques, ao longo dos anos 80, uma série de ataques contra o Brizola, inclusive associando ele ao crime organizado. Não por acaso, a droga vendida na favela, que é um pó branco que vocês sabem muito bem, ela foi associada a Brizola, foi associada ao nome dele. Era conhecido como Brizola, vulgarmente como Brizola, nos anos 80. Estou voltando para falar porque eu tenho 52 anos. Estou voltando para falar porque sou nascido e criado no morro. Estou voltando para falar porque eu vi isso de perto, ninguém me contou. Então, esse cara foi muitas vezes atacado. E aí, de tanto ele ser atacado, de tanto ele responder, chegou um momento que a Rede Globo de televisão, ela desferiu uma série de ataques mentirosos, como ela sempre fez ao longo de seus 65 anos, né, 60 e poucos anos de vida, sempre fez contra aqueles seus considerados inimigos, entre eles Leonel de Moura Brizola. E aí, ela desferiu tantas mentiras contra o Brizola, tantos ataques mentirosos contra o Brizola, que o Brizola ganhou uma ação na justiça. E a Rede Globo, através do seu Cid Moreira, que na época, nos anos 80, era o principal jornalista, apresentador do principal jornal da Rede Globo, que é o Jornal Nacional, foi obrigado a ler na íntegra o direito de resposta conseguido por Leonel Brizola na justiça contra os ataques que a mídia burguesa fazia contra ele. E aquilo ali foi profundamente constrangedor na época. Eu não entendia muita coisa, porque eu era um adolescente, não conhecia nada de história, né, praticamente. E muito menos, nem imaginava ser professor de história, muito menos professor de história da África, mas eu tenho um irmão que sempre me explicou muitas coisas a respeito dessas questões políticas, e eu fiquei muito feliz quando eu vi aquilo. Hoje em dia, olhando em retrospectiva, fico ainda mais feliz. Mas, como disse Karl Heinrich Marx, né, a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. E aí, agora, repetindo o erro, a mídia burguesa fez um PowerPoint muito mal feito do ponto de vista da arte ali. Eu estou falando para falar que eu faço PowerPoint no meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo. Eu utilizo o PowerPoint nas minhas palestras. Aliás, desde já convido todas e todos vocês a fazerem meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo e também de letramento racial, igualmente a partir da perspectiva do panafricanismo, aulas síncronas online comigo. E eu utilizo muito PowerPoint. Os meus PowerPoints, geralmente, eles são elogiados. Agora, aquele PowerPoint feito pela mídia burguesa, muito mal feito, de mau gosto, ele, além dele ser mentiroso no seu conteúdo, ele foi pessimamente construído, de muito mau gosto, mas ainda assim
a reunião de pauta aprovou aquilo, porque eles fazem reunião de pauta antes de apresentar a matéria, eles fazem reunião de pauta, logicamente, e aí se decidiu apresentar aquele PowerPoint incriminando o presidente Lula, incriminando os setores progressistas da esquerda, todos colocados ali juntinho com o tal do Vorcaro. Inclusive o Alexandre de Moraes, que é o cara que hoje é inimigo da mídia burguesa, porque ele prendeu o genocida, cujo nome não deve ser pronunciado, o mesmo genocida que cansou de lançar ataques violentíssimos contra a imprensa, inclusive quando esteve lá, sendo entrevistado por William Bonner e aquela outra menina lá, que eu esqueço o nome dela, também não vem ao caso agora, né? Quando ele estava em campanha para a reeleição, que não aconteceu, felizmente, graças a Deus, graças aos orixás, graças aos ancestrais, graças a Exu Laroiemos. E aí, esse cara, esse genocida, foi preso, ele fez uma tentativa de golpe, ele queria matar o presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, então é um criminoso que tem que estar na cadeia. E tem que apodrecer na cadeia como um mando figurino. Ele pegou 27 anos de cadeia, mas como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está de novo fazendo um governo aprovado pela maior parte da população a despeito dessas pesquisas, aliás é outra coisa, né, tá galera? Cuidado com esses institutos de pesquisa, porque eu, Jorge Nascimento, já fiz uma pesquisa sobre isso. Há muito tempo, quando não existia redes sociais, eu fiz por e-mail, mandei a mesma pergunta, para várias pessoas da minha lista de endereço de e-mail, perguntando se essas pessoas alguma vez na vida, elas tinham sido entrevistadas por algum instituto de pesquisa que diz respeito à questão de eleições. Olha, tinha umas 200 pessoas na minha lista de endereço na época. Nenhuma delas disse. Então, cuidado com essas pesquisas que vocês veem por aí. Essas pesquisas são manipuladas porque o impacto visual que a mídia burguesa sabe que causa na nossa psique, ele é gigantesco. Porque normalmente as pessoas acreditam naquilo que a mídia burguesa fala e naquilo que a mídia burguesa mostra. E aquilo que a mídia burguesa fala, aquilo que a mídia burguesa mostra, normalmente é mentira que só interessa a manutenção do poder dos seus controladores, das pessoas que mandam nessas grandes conglomerados midiáticos burgueses e que querem a destruição, por exemplo, dos direitos trabalhistas, como o Flávio Bolsonaro, e aí cuidado com ele, porque está sendo amplamente apoiado pela mídia burguesa, e ele agora está inclusive dizendo que ele vai logicamente dar um indulto presidencial ao seu pai caso ele seja eleito, e ele vai desvincular a aposentadoria da Previdência. Significa dizer que muitas pessoas não vão poder se aposentar, muitas pessoas pobres. As pessoas pobres no Brasil são majoritariamente pretas porque o racismo determina a sua classe, como diz o grande Abdias do Nascimento. Então, além disso, esse cara ele tem ficha corrida. Ele é o cara envolvido com peculato, o cara envolvido com compra com 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, ele é envolvido com associações com milícia, ele é envolvido com uma série de crimes que está tudo na conta dele. E em nenhum momento aquele PowerPoint ali mostrou ele, o seu pai, Nicolás Ferreira, Ibanez da Rocha, que é o governador lá do Distrito Federal, Cláudio Castro, que foi o cara, um dos maiores contribuintes para esse Banco Master, tirando o dinheiro do Rio Previdência, que é a Caixa dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, para alimentar o dinheiro do senhor Vorcaro. O Tarcísio de Freitas, que recebeu do cunhado do Vorcaro, dono lá da igreja da Lagoinha, 2 milhões de reais para sua campanha governador há 4 anos atrás, assim como o genocida cujo nome não deve ser pronunciado, recebeu 3 milhões de doação do cunhado desse Vorcaro na conta dele também para a campanha à reeleição há 4 anos atrás. O que acontece é que nenhuma dessas pessoas, Nicolás Ferreira que pegou, andou no jatinho desse Vorcaro, nenhuma dessas pessoas foi mostrada naquele PowerPoint ali, porque são todas pessoas da extrema direita. Como não foi mostrado no PowerPoint, a Malu Gaspar, que foi citada por esse mesmo Vorcaro, no evento construído e bancado pelo Banco Master lá em Nova York, com a participação do Lauro Jardim, jornalista da Globo, o mesmo Lauro Jardim que foi ameaçado de ter seus dentes quebrados por um homem ligado a esse Vorcaro, lembrem-se. Então, esse Vorcaro chamou pelo primeiro nome, de forma íntima, pessoas que trabalham na Rede Globo, pessoas que trabalham no Valor Econômico. O Valor Econômico é uma revista hoje eletrônica que é do Grupo Globo. Então você perceba que todas as pessoas que estavam de fato envolvidas intimamente, politicamente, de forma de interesses políticos e econômicos com esse Vorcaro, nenhuma delas foi citada naquele PowerPoint ali. Curioso, né? Só
o Guido Mantega, que já não é mais do governo federal, só o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Alexandre de Moraes e outras pessoas ligadas ao campo, de certa forma, progressista. Não que o Alexandre de Moraes seja progressista, porque ele não é. Mas o Alexandre de Moraes, ele é um cara que está incomodando, por quê? Porque ele tirou da cena a solução final que o capitalismo sempre procurou buscar na manga, quando se vê incomodado, ainda que não a ponto de perder o poder, por um setor da política que é o setor progressista, que é esse que ora está no governo, não no poder, no governo do Brasil, que é o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, que, gostem ou não, tem feito, na medida das suas possibilidades, conquistas na área trabalhista, conquistas na área da educação, conquistas na área da saúde. Então, e na área social, logicamente, de uma forma geral, no que diz respeito à questão de entrega, de apartamento do Minha Casa Minha Vida, uma série de coisas. E eu estou aqui para falar, para fazer campanha do PT, eu estou falando da materialidade, nós estamos falando da realidade. Ninguém aqui está defendendo o PT, Lula, não. Estamos falando da realidade, estamos fazendo uma análise da realidade. O que está diante de nós é a realidade. E aí não dá para você mascarar a realidade, dá para você falar a verdade, porque nós somos professores de história, eu sou filho de Xangô, rei da justiça, diga-se de passagem, então eu estou aqui para fazer justiça dentro da realidade que está diante de nós. E aí, como você não tem agora, como agora a mídia burguesa não tem, a mídia putrefata burguesa não tem mais o genocida mor que está convalescendo de saúde, o mesmo genocida que na época da pandemia disse que tinha uma saúde de ferro, saúde de atleta, que ficou apenas 3 meses dos seus 27 anos na cadeia, muito bem amparado, muito bem atendido, muito bem cuidado por médicos, com todos os recursos tecnológicos da medicina à sua disposição, mas a questão é que ele estava na cadeia. E aí, o tempo todo, seu filho, Flávio Bolsonaro, a sua mulher, Michele, seus outros filhos, Carlos, Eduardo, né, Renan, o tempo todo, setores da mídia burguesa, como a Globo fez, pedindo a saída, pedindo a prisão domiciliar do genocida, o tempo todo lá, amigos visitando. Magno Malta foi lá, inclusive, também, é bom lembrar disso. Magno Malta esteve lá, tentou visitar, inclusive. E aí, esse cara, ele foi retirado da cadeia e foi colocado em prisão domiciliar com restrições. Ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica, ele não vai poder fazer lives, ele não vai poder atender quaisquer pessoas, com restrições de pessoas, inclusive não vai poder ter aglomeração em frente à sua casa para não facilitar uma possível fuga para alguma embaixada que ele tenha acesso politicamente falando, como por exemplo da Argentina, onde está lá o Milei, que é um outro neonazista da extrema-direita que tem alianças espúrias com o genocida, cujo nome não deve ser pronunciado. E aí, se você não tem um genocida, que é possibilitado porque está inelegível, você tem um filho dele, que é taxado como moderado para você. E de moderado, esse cara não tem rigorosamente nada, porque esse cara é ligado à milícia. É importante salientar. E a milícia é um grupo criminoso. Então, como uma pessoa que é ligada ao grupo criminoso pode ser moderada em quê? E aí, como você não tem o pai, a Globo ela começou a alimentar a candidatura do filho do genocida. O filho do genocida, que agora, assim como Rafael e Leonardo Pisciani, alguns anos atrás, está tentando se descolar do próprio nome que consta na sua certidão de nascimento. Percebam, ele não está mais se colocando como Flávio Bolsonaro, porque sabe que o sobrenome Bolsonaro está muito mais sujo do que o canal do Mangue aqui no Rio de Janeiro. Aquele lugar é podre. Ele está se apresentando como Flávio. Flávio o quê, cara pálida? Flávio o quê? Seu sobrenome é Bolsonaro. Você faz parte da família. Eu estou dizendo isso porque alguns anos atrás, o clã Pisciani, do Jorge Pisciani, que foi presidente da LERJ, foi até preso, hoje em dia está morto. Os filhos dele, Rafael e Leonardo, que tem o sobrenome do pai Pisciani, quando estavam concorrendo a um cargo legislativo pelo PMDB, que mudou a sigla para MDB, tudo estratégia, para poder enganar você, eleitor. Simplesmente retiraram o Pisciani do seu nome e se apresentaram para o eleitor como Rafael, como Leonardo, carinhas brancas, bonitas, galãs, caras de bons moços, só que são tão corruptos quanto o pai. A mesma estratégia agora está usando o Flávio Bolsonaro. Então, meninas e meninos, meus amigos, cuidado. E aí, galera que é preta, que é pan-africana, que me assiste aqui no meu canal, eu agradeço muito a vocês, todas e todas, por estarem aqui comigo. Em primeiro lugar, não se trata aqui, estou direcionando agora essa conversa para vocês que são pan-africano. Você está aqui de defesa de PT e Jorge agora virou, continua sendo pan-africano, família. Estamos aqui numa sociedade que nos quer mortos.
E nós, enquanto pan-africanos, ainda que nós tenhamos coletivos espalhados pelo país, nós não temos um partido político a nos representar nas câmaras legislativas, muito menos no executivo. Nós não temos. Então nós estamos desamparados. Até porque a estrutura política desse país não foi feita para nós fazermos parte dela. A estrutura política desse país foi feita para brancos controlarem ela. Não se esqueçam disso. Dito isso, se nós não temos um amparo político pan-africano nas câmaras legislativas, no executivo, no judiciário não precisa nem falar, ora, o que nos resta? Nos resta prestar atenção no jogo político que está se desenhando diante de nós e não necessariamente usar aquela frase da grande Sueli Carneiro, a quem eu respeito profundamente, até que eu tenho um livro dela aqui, Dispositivo de Racialidade, eu tenho lido o livro dela, que fala com razão que entre esquerda e direita continua sendo preto. Sim, nós continuamos sendo pretos. Entre esquerda e direita nós continuamos sendo pan-africanos. Agora, querendo ou não, meu querido, pan-africano ou não, você preto sofre os impactos e vai sofrer muito caso o Flávio Bolsonaro, filho do genocida, vença a eleição desse ano. Não tenha dúvida disso. Sabe por quê? Impacto social, político, econômico e criminalístico. Porque, logicamente, que com o Congresso à sua disposição, hoje o Congresso, a maior parte do Congresso é de extrema-direita, se você não sabe. Eu espero que vocês estejam acompanhando o desenho político do país que vocês vivem. Que não adianta só falar em África, não, mano. Não adianta só falar. Não, temos que falar da nossa realidade aqui, porque isso aqui é um tumbeiro. Nós somos prisioneiros de guerra, como diz a grande Marimbala. Então, se esse cara ganha, se esse Flávio Bolsonaro ganha, o miliciano, o filho do genocida, o racista ganha, esse mesmo racista que agora está tentando se aproximar do Nordeste, esse mesmo racista que agora está tentando se aproximar das mulheres, está tentando se aproximar dos homossexuais, esse cara, esse nojento, esse verme inútil e desprezível ganha, não tenham dúvida que os impactos maiores, quem vai sofrer de todos os seus atos de desgoverno, seremos nós, comunidade preta, do axé, maioria dos morros e favelas, porque vai ser dado carta branca, literalmente, para a polícia matar pretos a esmo. Porque tudo que eles não querem, nunca quiseram, é a continuidade da nossa presença aqui. Então, prestem atenção no jogo político que está diante de vocês, antes de vocês, de repente, falarem coisas que não condiga com a realidade, né? Porque é necessário ter olhos cirúrgicos para isso. O grande Stockley Carmichael, ele já falou isso para a gente. Stockley Carmichael, que para quem não sabe, né, o Kwame Ture, adotou seu nome, Kwame Ture, em homenagem ao seu orientador Arquimedes Sékou Touré, e também ao grande Kwame Nkrumah de Gana. Ele já falou que nós precisamos estudar para a gente não ser mais enganados. O verdadeiro pan-africano, ele estuda antes dele vir para o vídeo, falar coisas como eu estou fazendo aqui agora. A gente precisa estudar para conhecer a nossa realidade material, simples assim. Então, você tem escolhas. Em outubro desse ano, você vai ter que fazer uma escolha, inevitavelmente. Ou você vai votar num cara que abertamente quer o seu desaparecimento, ou você vai votar num outro cara que, ainda que você não goste dele, tenha todas as críticas, como eu tenho, todas as críticas contra ele, pelo menos é um cara que tem um discurso não bélico em relação à comunidade preta. É verdade, verdade seja dita. Ou você vai votar no genocida, e aí por quê? E cuidado, que na sua comunidade tem muitos pretos e pretas que são ferrados, que passam fome, que passam necessidade, mas que vão votar no filho do genocida por conta da questão moral. Por conta da questão moral. Porque entre nós existe essa questão do debate com os homossexuais. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, tá, galera? Porque a homossexualidade, ela já existia no continente africano há milênios. Há milênios. Não foram os europeus que levaram a homossexualidade para o continente africano. Eu tô voltando para falar isso porque eu sou hétero. Eu sou um homem cis hétero. Não foram os europeus, nem os árabes, que levaram a homossexualidade para o continente africano. Os árabes e os europeus levaram a homofobia para o continente africano. É bem diferente. E uma outra coisa para finalizar. Lembremos, Flávio Bolsonaro é ligado às igrejas protestantes fundamentalistas neopentecostais. Eu falei no vídeo anterior que a ideia do pai dele, do genocida, cujo nome não deve ser pronunciado, era criar aqui um fundamentalista neopentecostal protestante, logicamente, apoiado pela Record, que controla a Universal. Esses caras todos, Silas Malafaia, esse cara da Lagoinha, a maioria dessas igrejas neopentecostais fundamentalistas que estão apoiando o Flávio Bolsonaro, odeiam negros e odeiam a cultura africana e odeiam nós do axé. Odeiam. O ódio, ele já nos causou
gravíssimo, aliás, vem causando gravíssimos problemas contra nós pretos há 3.500 anos. O ódio criou o apartheid na África do Sul, o ódio criou a segregação nos Estados Unidos, o ódio criou dentro da ciência do século XIX, não é pseudo, não, dentro da ciência do século XIX, para quem é marxista, comunista e leninista, diz que é ateu, a ciência do século XIX, através do ódio, criou mentiras contra nós pretos. Então você que é um preto, comunista, marxista, leninista, a ciência também, a serviço da extrema-direita, atua contra você. Não é só a religião, não é pentecostal fundamentalista, não, mano. Não, estamos falando da materialidade, não é da materialidade que os marxistas costumam falar. Então é disso que nós estamos falando. Dado o recado, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, hype esse conteúdo se você puder. Estamos juntos sempre, de volta aqui para um novo bate-papo, inclusive para falar um pouco sobre a questão da laicidade do Estado brasileiro, Hotep, África no Centro.